Boa noite, pessoal. Iniciamos hoje com o podcast Uno, nosso primeiro episódio. Eu sou Mayara Souza, professora de Linguagens e Redação aqui do Universo Uno. Boa noite, eu sou o professor Werlerson, mais conhecido como El, professor de Ciências e Biologia do Ensino Médio e do Fundamental também. E que projeto incrível esse, do podcast Uno. Iniciativa que a escola teve para podermos nos aproximar melhor das comunidades, aproximarmos dos alunos e haver uma troca interessante aí de experiências, conteúdos, não é isso, El? Isso, é importante que a gente consiga abarcar na formação dos alunos, todas essas áreas que são parte também da educação, artes cênicas, envolvimento com o público, então é uma iniciativa muito importante para que essa parte também seja formada. E assim, lembrando que nós vivemos aí um mundo totalmente tecnológico, atualizado, e nós precisamos também interagir nessa sociedade moderna. E eu acredito que esse novo formato aí que o Universo Uno está proporcionando, o podcast, abrirá portas para muitas discussões, debates interessantes, não só entre os profissionais de educação, mas também abrirá portas aí com os nossos estudantes para estabelecer um contato, uma interação, uma socialização sobre diversos assuntos interessantes. Então, em relação à sua disciplina, o que você me diz em relação a desafios, estratégias, ou você acha que você consegue manejar bem a disciplina em sala de aula, ou existem alguns desafios específicos em relação à disciplina de biologia? Eu acho que toda disciplina ela tem seus desafios, mas vai muito também de como o professor ele vai lidar com a disciplina e com os alunos. A gente sabe que tem aqueles professores que podem estar ministrando um conteúdo difícil, mas com algum tipo de metodologia, vou chamar de metodologia, ou então de aproximação dos alunos, ele pode facilitar aquele conhecimento. Então, eu acho que toda área vai ter os seus percalços, aquelas coisas mais complicadas, mais chatinhas. E biologia e ciências é muito conhecido por ter aqueles nomes mais complicados, Eu acho que os alunos deixam se assustar muito por conta dos nomes técnicos, aqueles nomes bem difíceis. Inclusive, pelo menos eu, enquanto professora de linguagens, vejo muito alguns questionamentos que eles criam estereótipos até sobre a disciplina, Às vezes nem chegam a se aprofundar, a conhecer tanto e criam já aquela resistência. Porque biologia tem a questão das palavras mais complexas e tal, e eles acabam criando esses estereótipos. E aí, como é que você consegue quebrar essa resistência, a absorver os conteúdos ou até mesmo a querer assistir a aula? Eu tento mostrar, em qualquer conteúdo que eu dê, que aquilo pode ser levado para alguma coisa do dia a dia. Mesmo que para ele seja difícil conseguir linkar essa parte do conhecimento que eu estou passando para o uso do dia a dia, mas de alguma forma ele vai conseguir usar aquilo. Por exemplo, se ele conseguiu falar a palavra difícil na leitura que ele dizia que não conseguia nem que tivesse canivete. Então, se ele conseguiu naquele momento, em algum outro momento, quando ele viu uma palavra difícil em outra matéria, em outra disciplina, pode ser que aquela experiência primeira de biologia ou de ciências facilite ele com esse novo nome. Então, acho que, embora ele não vá usar aquele conhecimento científico no dia a dia, a experiência que ele passou naquele momento pode ajudar ele em outro momento da vida dele. Isso é bem interessante, porque até na parte de linguagem, de língua portuguesa, a gente também encontra essa resistência em relação aos estudantes, por conta que eles criam muito aquele conceito, para que é que eu vou utilizar isso no meu dia a dia, Isso também existe na parte de linguagem, Em que é que eu vou usar tantas regras, tantas exceções como o português tem? É o argumento mais difícil da gente vencer dos alunos. É o argumento mais complicado, porque uma vez ou outra eles sempre tocam nessa tecla. Professora, por que eu tenho que aprender isso, Onde é que eu vou aplicar esse conceito? E na verdade, a gente aplica sem perceber, Eles estão ali em constante interação e muitas vezes eles estão utilizando aquele conhecimento e nem percebem que estão colocando em prática o que eles aprenderam na escola. E é nesse momento que nós percebemos o quanto que o professor ele é importante na formação do estudante, Porque a gente pensa que professor, não sei se é um estereótipo geral, mas é um estereótipo até da minha formação, talvez. Mas a gente pensa que o professor ele está restrito a um conhecimento técnico, a formação técnica. Você vai ensinar português e parou aí.
você não vai me ensinar mais humanidade, você não vai me ensinar mais legislação, você não vai me ensinar mais, sabe? É só aquele conteúdo pragmático que você está estabelecido a ensinar. E a gente sabe que não é assim. Não é. Muitas vezes eu estou cansado de ver alunos dizendo assim, daquele ano que eu estudei com o senhor, pode parecer até uma voz forte, né? Mas daquele ano que eu estudei com o senhor, eu lembro de pouquíssima coisa. Só que um conhecimento, ou então uma vivência que ele teve, uma experiência mais humana, em vez de ser uma experiência conteudista, foi uma experiência mais humana. Fez muito mais sentido para ele, por exemplo, naquele ano inteiro, do que tudo que eu venho falando naquele certeza. ano. A verdade é que o que nós ensinamos, ele transcende o conteúdo, ele transcende o ambiente sala de aula, né? Ele externa. Eu acho que a palavra formar, ela assim, é o trabalho do professor. Nós estamos formando mesmo. Formando. Não é só ensinando. A gente está formando um ser ali que, por 5 horas, nós somos a referência para ele. Isso mesmo. Até porque, assim, maior parte do dia eles passam conosco, né? Na escola, interagindo, absorvendo, mesmo que às vezes, né, eles estejam ali, digamos, naquele ambiente, não posso dizer com má vontade em aprender, mas às vezes está ali bem disperso e tal, né? Mas de alguma forma, algo ali consegue prender a atenção, eles conseguem absorver o conhecimento. E é nesse momento que nós percebemos o quanto que a figura do professor ela é importante, enquanto que a figura do professor ela é reflexo para o estudante, porque a partir daquilo que nós ensinamos e que transcende os conteúdos, eles colocam em prática lá fora. Que é como você falou, o formar, ele é muito importante, não é o formar conteudista, né? É o formar em termos de valores, é o formar... sentido mais amplo que existe, isso, do formar mesmo. Isso, é o sentido mais amplo, né? E eu acho que esse momento é o momento que nós nos sentimos cada vez mais valorizados, porque valorizado, né? É verdade. Nesse sentido, porque é o único momento que a gente consegue ver que realmente ele abstraiu alguma coisa, mesmo que de forma indireta, né? E agora colocando assim mais para as nossas áreas, né? A relação entre o português e biologia, você... Tem muito. Eu vivo falando para os alunos o seguinte, que como os nomes são complicados, há uma prática horrível em estudar por completo, que é você decorar. Não se decora nenhum ensino, porque quando se decora, você é como se fosse uma máquina que está reproduzindo algum tipo de comando. E quando você decora, se você esquecer uma parte, você esquece todo o resto. Não tem salvação que dê. Se você... É que nem eu vi uma vez uma reportagem muito legal. O pessoal falou assim, vou dar um exemplo de quão problemático é decorar. Começa a cantar o hino aí da parte povo heróico. Quase ninguém vai conseguir porque a pessoa decorou. Aí tem que fazer desde o começo. Ouviram do Ipiranga, até chegar a parte do povo heróico, do gado retumbante, para começar a cantar. Então eu acho que decorar seria a pior parte que há no estudo, né? Então eu digo assim, se você viu uma palavra em biologia difícil, você tenta entender o significado daquela palavra, que aí fica mais fácil. Quando a gente está falando sobre artrópodes, que é um grupo animal, né? Os artrópodes são aqueles animais que têm patas articuladas. Articulações. Podes, patas ou membros. Então, quando eu acho que ele começa a ver essa relação do significado da palavra, que eu acho que cai muito bem na minha portuguesa, né? Sim, com certeza. O significado da palavra com o que ela remete no conteúdo de ciências, aí eu acho que ele começa a entender que não é só uma palavra difícil, que tem um significado. Assim como no meu nome, o seu nome, o nome de todo mundo tem significado, aquela palavra também tem. Então, eu acho que essas estratégias também, fazer a interdisciplinaridade, né, que a gente chama, pode fazer o aluno ter uma melhor aplicação daquele conhecimento. Com certeza, né? Até porque as capacidades de compreensão, de interpretação, ela nasce, podemos dizer, na área de linguagens, né? Essas habilidades, essas competências, elas são as bases na linguagem, né? Elas são trabalhadas lá e desenvolvidas em outras áreas. E aí, quando você falou sobre essa questão do memorizar, eu achei muito interessante, porque... E aí eu vou trazer para esse momento o Enem, porque muitos acabam memorizando, querendo memorizar, né, os conceitos, memorizar as fórmulas, né? E o que acontece com esse memorizar? O Enem de agora, ele não foi desenvolvido para quem vem com fórmula pronta, né? O Enem, ele está sendo desenvolvido para a atualidade, né? Ou seja, para que você realmente saiba
compreender, interpretar e relacionar. E aí aquelas fórmulas prontas, né, que você tenta memorizar os conceitos, ele acaba não se aplicando bem. E aí vem também a questão da interdisciplinaridade, que antes, né, não existia. Realmente, antigamente, era muito decoreba, né, era muito de memorizar, você conseguia realizar um bom exame, né, com essas práticas, mas atualmente não é mais possível. O Enem, ele se tornou, além de, claro, né, aquela, como dizem por aí, a prova de resistência, né, dos estudantes, mas ele tem muito da reflexão, ele tem interpretação, ele tem essa condição de você saber relacionar as áreas, né? Não só português, né? Mas eu tenho que saber relacionar com a área de humanas, eu tenho que saber relacionar com todas as áreas para que eu consiga compreender o foco da questão. E aí o decoreba, nesse momento, ele não vai funcionar. Eu acho que hoje a gente já percebeu, né, qual é esse objetivo da gente conseguir fazer com que o aluno recrute vários ensinamentos para conseguir uma questão. Então, antigamente a gente via aquela separação bem visível, né? Isso. Você está fazendo aqui biologia, está fazendo aqui química, está fazendo aqui física, na minha área, né? Ciências da natureza. Aí você ia fazer matemática, matemática era aquelas questões bem mais enxutas. Talvez a parte maior de matemática seria uma figura. E hoje a gente vê que são conteúdos muito contextualizados. Eu até falo com os alunos. Você falou do Enem. O Enem de biologia, ao meu ver, ele pega você nas palavras, no interpretar. Quando eu dou aula, eu fico falando com os alunos, olha, vamos lá, vamos ver a questão. Ele falou isso, ele falou isso, ele falou isso. Então isso tem a ver com isso, isso e aquilo. Mas vamos ver o português. E a gente já entrou em consenso que muitas vezes a forma com que a palavra, a forma com que a pergunta da questão vem, dificulta o entendimento. Então o que você vai talvez escorregar não é em biologia. Você vai escorregar na interpretação textual. Isso acontece também com matemática, na área de exatas. Eles não conseguem, às vezes, desenvolver a resolução da questão, né? Por conta que eles não conseguiram interpretar a questão. Eles não conseguiram tirar os dados da questão. A questão vem tão, num linguajar, vamos dizer assim, tão rebuscado, que eles não têm um repertório que vá de encontro com isso. E aí eles perdem. E biologia eu vejo muito isso. Não sei como é que é física e química, porque realmente eu não estudei muito essas outras partes do Enem. Mas em biologia cai muito questão assim, de você ter que entender, entender a questão é mais difícil do que eu entender o conceito biológico. O conceito biológico, né? E assim, o Enem, ele é totalmente interpretativo. A prova, digamos assim, que 90% dela é interpretação. Então, se você realmente não estiver preparado, né, se suas habilidades, se suas competências, elas não forem bem trabalhadas, aí sim o Enem ele vai causar muitos entraves. Essa falta de leitura. Infelizmente, é o mal da atualidade. A gente não tem mais paciência para ler um livro, a gente não tem mais paciência para ler um artigo, a gente não tem mais paciência para... Vídeos de 1 minuto às vezes fazem a gente perder a paciência. Então, a leitura é crucial demais, não é nem? Treina a paciência e treina vocabulário, mesmo você não querendo. Infelizmente, tudo agora é programado para rapidez, né, para velocidade. E aí, quando eles se deparam, ou quando a gente se depara em textos muito longos, né, a prova do Enem é um exemplo disso, eles acabam se frustrando, né? Em relação não tendo o desempenho que eles queriam, dizer assim. E eu acho que essa parte deveria ser muito mais trabalhada em sala de aula, porque a leitura ela ajuda bastante, não só em português, mas como em qualquer área. Em qualquer área. Inclusive, um relato interessante, né, de um dos meus alunos sobre a própria prova do Enem, que ele me trouxe, professor, eu não consigo identificar aqui o que é literatura, o que é português, o que é história, está tudo misturado, para mim é uma coisa só. Isso acontece muito, né? Eles têm essa dificuldade de identificar até as áreas dentro da prova. Por quê? Porque eles aprenderam desde sempre, né, tudo separadinho, né, tudo organizado, de forma fragmentada, realmente levando a questão da memorização, e aí quando eles se deparam com uma prova toda contextualizada, né, isso acontece até nos momentos de sala de aula, em atividades, mas eles têm dificuldade, eles apresentam essa dificuldade porque eles não conseguem fazer as relações de compreensão e de interpretação. E infelizmente esse é o mal da nossa atualidade, né? A tecnologia, apesar de trazer muitos benefícios, mas infelizmente ela também acarreta, né, alguns pontos negativos. A gente também sabe que nessa questão da tecnologia e educação, né, a gente tem que ter o controle da tecnologia. A gente não pode ter a tecnologia que não possa ser configurada pela gente. É tão ampla que a gente não sabe lidar com isso. A gente precisa restringir, de fato, o que a gente quer fazer com
tecnologia. Ela veio aqui para ajudar muita gente, só que a gente não tem suporte, vamos dizer assim, didático, a gente não sabe mexer, a gente não tem letramento tecnológico para conseguir usar ela a nosso favor, e muitas vezes os alunos que têm esse letramento, eles não têm a intenção de usar de forma didática. Na verdade, isso é o que nós chamamos de educação digital, né? Os alunos, eles não têm a educação digital na escola, até porque, assim, nós, enquanto professores, também não fomos preparados, né, para esse momento. É claro que a gente orienta, mas existe uma grande diferença, né, em orientar uma atividade a partir do uso de uma tecnologia e desde sempre eles terem acesso, aquele espaço, aquele acesso e aqueles momentos de como utilizar a tecnologia em sala de aula a favor do conhecimento. Acho que é isso que eles realmente precisam ter, um contato maior, que seria a educação digital, que na verdade ela não acontece de maneira efetiva. Isso tem que ser tão trabalhado mesmo, que a gente vê hoje a maioria dos casos, né, de racismo, de bullying, vamos dizer assim, não é mais presencial. É um cyberbullying, é um racismo na internet, né? Então, eu estava pensando aqui, a gente falou tanto sobre a educação digital e qual é a sua opinião, a sua experiência em sala de aula com a questão do ChatGPT? A gente percebe que é uma possibilidade muito grande, se você souber usar essa possibilidade, né? Sim. Mas o que a gente percebe na nossa realidade é que muitos alunos não têm essa capacidade ainda de conseguir usar a ferramenta do seu jeito correto, vamos dizer assim. A gente recebe muita atividade feita pela IA, né? A gente percebe que muitos trabalhos são feitos pela IA, seja uma IA que constrói slides, seja uma IA que constrói texto. A gente percebe que eles usam mais para meio que se livrar desse trabalho mesmo, não para ajudar na aquisição de conhecimento. E a gente sabe que a IA, dependendo do comando, ela pode ser muito boa para que você construa uma questão diferente, contextualizada com o momento, como o Enem pede, né? Então, e muitas vezes os cursinhos, eles limitam a quantidade de redações que você pode ter, e a gente, que é professor do dia a dia, nós muitas vezes não temos tempo de dar aquela atenção única, exclusiva para um aluno que queira se dedicar mais, né? Então, a ferramenta IA, ela pode... E levando também para outro contexto, o contexto financeiro, né? Alguns jovens, eles não têm a devida condição, por exemplo, frequentar um cursinho, né? Pagar algo que seja mais significativo para ajudá-lo nesse processo de desenvolvimento dos estudos. E o chat, ele pode ajudar muito, se ele for bem utilizado, como você falou, né? Até porque, assim, os benefícios são inúmeros. Infelizmente, o que não acontece é que o jovem ele não sabe aproveitar esses benefícios, né, em prol do seu conhecimento, né, Well? Maia. O conhecimento ele vai vir de muitas formas, né? A IA ela é mais uma forma de você conseguir esse conhecimento, de você buscar, tem livros, tem videoaula, tem canal de dicas, tem muitas coisas. Mas o que o aluno precisa é ter esse discernimento de saber usar aquela tecnologia. E a gente vê que está sempre avançando, né? Isso. Começou o ChatGPT, aí teve o 2.0, 3.0. Se eu não me engano, a gente está no 4.0, né? Se errado, me corrija aí. Mas o problema, é que esses jovens, eles não foram trabalhados assim desde cedo a ter essa consciência, né? Então, é como se eles têm a tecnologia, eles sabem todos os benefícios, mas eles não sabem utilizar em prol do seu conhecimento, em prol do seu crescimento, né? Infelizmente, eles acabam tirando a autonomia deles em relação ao desenvolvimento na escola, né? Enquanto ter que aprender um conteúdo, assimilar, ao invés de utilizar, por exemplo, vou dizer isso falando enquanto professora de redação. Os textos, né? A redação em si, ela pode ser também praticada utilizando o ChatGPT como um suporte, né? Então, o aluno ele pode utilizar essa ferramenta ali para ajudá-lo nesse momento de prática, porque redação é constância, redação é treino e muitas vezes, né, a escola ela também limita a questão das práticas de redação, né? E eles precisam ter uma constância maior e em casa, criando a rotina de estudos, que é importante que o aluno ele tenha essa rotina de estudo, ele pode utilizar o chat como uma ferramenta para ajudá-lo nesse processo, né, de praticar, de treinar, né, mas sem tirar, claro, a autonomia deles, né, de realmente fazer por conta própria. Ser utilizado apenas como uma ferramenta de suporte. Porque eu acho que a gente também percebe hoje em dia que a educação, eu estou falando de educação agora, essa vida para a escola, né, parece ser mais uma obrigação mesmo.
não é só você ter que ir para a escola, é uma obrigação de ter que estar ali também. Então, os alunos eles começam a ter esses comportamentos de fazer atividade por fazer, porque tem que entregar, porque senão provavelmente vai ficar com nota baixa em alguma avaliação. E aí eles esquecem que a atividade, essas propostas que os professores passam, eles são uma forma de formar algum comportamento, de formar alguma atitude. E aí, quando eles não pensam nisso, eu acho, né, que é o que ocasiona esse grande número de uso de IA errônea, né? E aí, o que me preocupa é isso, essa questão do jovem ele utilizar o chat, né, mas tirando a autonomia, tirando todo o processo de desenvolvimento, e isso vai prejudicá-lo no futuro. Me preocupa em relação a quê? O Enem ele está sendo desenvolvido para aquele aluno, né, que realmente está preparado para as condições de interpretação, compreensão, que o chat ele não oferece. Ele tira isso do aluno a partir do momento, né, que o estudante ele só joga lá a atividade, ele só joga lá o que ele quer e recebe tudo pronto. E aí eu fico preocupada nesse contexto, né? O que será dos nossos jovens nos futuros processos, né, seletivos aí no Enem, nos exames que tem em relação à conquista de um objetivo. Voltando para essa questão do chat e em relação à autonomia do estudante, ele acaba retirando essa autonomia que ele tem, né, de realmente poder aprender, porque a partir do momento que você insere a informação ali, o comando no chat GPT e recebe tudo prontinho, na prática você também vai ter essa dificuldade. Inclusive eu encontro isso em realidades de sala de aula, que o aluno ele não consegue escrever corretamente, ele não consegue utilizar a pontuação corretamente. Por quê? Porque o hábito, né, de inserir o comando no chat GPT e receber tudo pronto, está tirando essa capacidade de escrita. Muitas vezes infelizmente, né? isso. Ele só faz as coisas usando a inteligência. Justamente, não conseguem pensar por si próprio, né? E isso me preocupa bastante. Em relação a essa nova realidade, né, a esse novo contexto em que a tecnologia ela está ali moldando não só o comportamento, mas ela está ali também moldando a questão do próprio conhecimento, mas moldando no sentido de quê? Retirando a autonomia desses alunos, porque até então... as pessoas menos humanas, né? Deixando mais máquinas e produtoras de algum conteúdo. Você pega, você já joga para outro lugar. Então, é meio que realmente só fazer o checklist. Me pediram para fazer isso, a tarefa foi feita. Pronto, fica só nessa mecanização. Isso. Eu não sei se nas suas aulas acontece, mas até aquele poder de questionamento que antigamente a gente encontrava mais nas aulas, né, de questionar, as rodas de conversa, né, de você realmente trazer questões para discutir, socializar, elas estão mais fragilizadas, porque o aluno ele não tem mais essa capacidade crítica e reflexiva que seja tão ampla, que seja tão forte, porque eles não conseguem formar discursos fortes. Interações mais superficiais, né? São Sim. coisas mais... bem tipo, rasos, argumentos muito rasos. Massa, né? Parece que tudo que é de massa consegue pegar mais eles. E aí eles reproduzem essa cultura de massa também. Eles não querem ir a fundo para entender a história, para como é que eu posso dizer, né? Se inteirar do que aconteceu de verdade. Então isso também é muito perigoso, porque a gente sabe que tudo de massa, ela influencia muita gente. E aí você pegar uma opinião que não é sua e difundir ela, é ajudar o objetivo daquela pessoa que está querendo que ela seja difundida. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Pois é, nossa conversa tá boa, né? Mas vamos deixar uns tópicos aí para os próximos episódios do podcast Uno, que nós teremos mais episódios envolvendo outras questões mais específicas, né? Discussões bem relevantes aí ao contexto educacional. Então, eu acredito que hoje o nosso momento foi bem produtivo, né? Nossa conversa foi bem interessante. Abordar alguns temas, né, que são muito problemáticos no nosso dia a dia. E aqui no canal também vai ter várias dicas dos professores da escola, tá? A gente também vai aparecer dicas de aqui, redação, inclusive, viu? A gente vai aparecer também aqui sem ser nos episódios do podcast, tá? Então fique ligado, viu? Não perca não. É isso aí. E até o próximo podcast Uno.